Meus cumprimentos à mesa, aos colegas que ainda estão no plenário, aos funcionários da Casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Aqui, os deputados que me antecederam, novamente falaram sobre a questão do país. A deputada Eliana Dadalto fez menção a isso, o deputado Bruno Lamas, o deputado Freitas. Ontem eu já tinha feito uma reflexão aqui e não tem como a gente não pontuar outras questões, né? Então, assim, eu fui, desde muito cedo, aluno trabalhador, de trabalhar o dia todo, estudar à noite. O tempo inteiro, assim, na minha vida, eu tentei acompanhar muito bem a política, até depois, na minha carreira de professor também. Eu fui petista por muitos anos, fui filiado ao PT por mais de 20 anos. Você me dá uma parte, por gentileza? É porque o presidente, o senhor Teodorico, deu um informe de uma deliberação da mesa. Só registrar, senhor presidente, hoje nós temos 2 sessões nesta casa. Uma que inicia às 13 horas, para a gente poder comemorar a Semana Estadual do Índio, e às 16 horas, salvo engano, tem uma audiência aqui, inclusive do senhor deputado Amaro Neto, que é da ABBTUR. Então, eu queria só registrar isso para o senhor consultar, ver se isso tem procedência ou não, para não ter o conhecimento, acabar conflitando essa questão. O conhecimento que eu tinha, de Vossa Excelência, essa reunião 1 hora, por isso é que nós marcamos para as 4, para dar o tempo suficiente. Mas se houver entendimento de acordo com a segurança e de acordo com o que a diretoria-geral vai apurar, a gente quer ver se realmente deixa todos seguros e encontra uma solução. Mas dá 1 hora, está mantido, deputado. Desculpa, deputado, o tempo de Vossa Excelência... Obrigado. Agora que vai começar. Senhor. Obrigado, Sérgio Majestic. Ok. Então, assim, sempre acompanhei a política de perto. Eu acho fundamental que a gente acompanhe, que a gente participe, o tempo inteiro, até para a gente entender muito bem e participar das grandes decisões desse país, do Estado, dos municípios. Passei por mais de 20 anos como filiado ao Partido dos Trabalhadores. Depois me desfiliei, na época em que veio toda aquela questão do mensalão. O PT, por muito tempo, foi o grande baluarte da moralidade no Brasil, enquanto oposição, naquela época, nós nos orgulhávamos muito de não termos nos quadros do PT naquela época ninguém, absolutamente, nem sequer acusado de qualquer tipo de envolvimento. Hoje, no Brasil, o que ocorre uma troca de acusações entre partidos, e ontem, deputada Eliana, observando mais uma operação, a 28ª, se eu não me engano, da Operação Lava Jato, quando então um procurador dava entrevista e dizendo quem foi preso ontem, e quem foi acusado e que denúncia, então ele dizia assim, olha, isso mostra mais uma vez que a corrupção no Brasil, ela não é partidarizada, ou seja, ela está presente em todos os partidos. Então, é uma grande bobagem a gente acreditar também assim, porque, olha, hoje o PT só tem corrupto, olha, não sei onde só tem corrupto. Corruptos estão em todos os partidos, inclusive no meu, E em todos os partidos tem pessoas muito boas e que não estão envolvidos com absolutamente nada disso e que, inclusive, têm repulsa por tudo isso, Mas uma questão é que, hoje, a falta de ética, a corrupção, a imoralidade, a falta de republicanismo, ela permeia todos os partidos e deixa a população altamente desacreditada de todos os partidos. E isso é ruim, ao mesmo tempo em que os próprios partidos não têm um esforço interno para mostrar à sociedade a diferença que pode fazer. Porque os partidos deveriam fazer uma asepsia interna, ou seja, é acusado, já existe prova, etc., vá se defender e você está sendo desligado do partido. Porque essa ideia de que toda acusação é política e não sei mais o que, isso não tem lógica nenhuma.
A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, os procuradores têm mais o que fazer do que ficar criando provas. Então, toda vez que tem uma matéria falando e mostrando as provas robustas que são descobertas em relação a essa rede de corrupção que permeia grande parte dos partidos e das instituições, fica muito claro que a Operação Lava Jato é uma operação muito séria. Pode até se questionar um método ou outro, mas isso de forma nenhuma é argumento para desqualificar a operação e, principalmente, desqualificar duas das instituições mais importantes, que são o Ministério Público Federal e a Justiça Federal. Agora, nós nos encontramos neste momento, em que o processo de impeachment, tem andamento, o processo de impeachment da presidente, nós nos encontramos numa situação, para se dizer o mínimo, paradoxal. E é verdadeiro. Por quê? É inegável que as provas já foram mostradas que a presidente cometeu as chamadas pedaladas fiscais e incorreu em crime de responsabilidade. Ponto. Então, tratar isso como golpe não é verdadeiro, e é confundir a opinião pública. Por outro lado, verdadeiro é também que, caso haja o impeachment e ali tome posse o vice-presidente, que a alta cúpula do PMDB inteira está envolvida até as barbas com a corrupção, começando pelos dois presidentes das duas principais casas legislativas do país, o presidente do Senado e o presidente da Câmara. E todo o resto da cúpula do PMDB, Roberto Jucá, Edson Lobão, Waldir Raupp, Jader Barbalho, todos estão investigados ou já processados na Operação Lava Jato. Então, de um lado hoje, nós temos ali, se mantém a presidente com as pedaladas fiscais, com a possibilidade de ter o Lula como primeiro-ministro, que hoje, para mim, com todo respeito pelos meus colegas petistas, mas fica cada vez mais claro que me parece que o PT tem um projeto de poder e não um projeto de governo. E reconhecendo que houve, durante os governos petistas, um avanço social, e isso é inegável, mas isso não é suficiente para dizer assim, olha, então, já desde que houve tantos avanços sociais, então, assim, olha, não pode ser acusado, não pode ser preso, não pode ser isso, não pode ser aquilo, porque uma coisa não elimina a outra. Senão nós estaremos modernizando aquilo que a esquerda, por longas décadas, tanto combateu, que foi o chavão rouba mais faz. Então, nós estamos entre escolher uma coisa e outra, e nenhuma das duas coisas são boas, na verdade, para a nação. Eu gostaria de concluir que há uma dificuldade muito grande em você bater palma para a possibilidade de que Michel Temer e o PMDB se transformem em um novo governo do país. Eu tenho muita dificuldade de bater palma para isso, mas também tenho dificuldade de bater palma por tudo aquilo que o PT criou nos últimos tempos. Seja o que for acontecer domingo, se for uma cassação ou não, da presidente da República, o que eu espero de verdade é que as pessoas, a partir de segunda-feira, seja qual for a situação, que as pessoas estejam muito dispostas a pensar no país, que as pessoas se desapeguem de pensar tanto no poder, em manter o poder, mas que elas se apeguem àquilo que interessa à nação, seja a continuidade do governo da presidente Dilma, seja se ela for deposta, quem vai continuar, mas que se coloque a nação em primeiro lugar. E, independente do que for acontecer na segunda-feira, que a sociedade continue exigindo uma limpeza generalizada. Não pode ocorrer, seja lá quem for, o que for acontecer no domingo, que as pessoas respirem aliviadas e digam assim, olha, agora está tudo resolvido, então agora nós podemos viver felizes para sempre. Não, tem muita coisa que não foi explicada, é só o começo, que a gente continue exigindo que essa Operação Lava Jato continue, que todas as pessoas sejam investigadas, independente de partidos, que sejam punidas, condenadas, inclusive as do meu partido. Eu não estou aqui fazendo partidarização de absolutamente nada.
eu estou ponderando aquilo que é importante para a nação. E olha, deputada Eliana, deputado Padre Honório, me custa acreditar que, independente do que for acontecer no domingo, que a partir da segunda, as pessoas realmente estarão dispostas a unificar o país e que as pessoas estarão dispostas a colocar em primeiro lugar a sociedade e a população brasileira. Me custa acreditar. Até porque, no que está acontecendo agora, é tanta coisa de uma vez, que uma grande parte da população não está entendendo o que está acontecendo, na verdade. Então, para muita gente, o impeachment da presidente tem uma relação direta com a Operação Lava Jato, e não tem relação nenhuma, né? Então, assim, será que, se, por exemplo, ocorrer uma cassação da presidente, na segunda-feira as pessoas vão achar assim, olha, que maravilha, agora a Operação Lava Jato deu certo e está tudo resolvido. Não é isso, de forma nenhuma, não se pode misturar as coisas. Então, assim, o que eu espero de verdade é que, independente do que vai acontecer, se Dilma continua presidente do Brasil ou se não continua, que a partir de segunda-feira, todos os partidos, oposição, base, neutros, centro, direita, esquerda, coloquem a nação em primeiro lugar e parem de se apegar ao poder como se fosse a única coisa que interessa nessa questão toda. Pois não, deputado Edson? Deputado Sérgio Magés, quero parabenizá-lo pela fala. Ontem nós fizemos uma fala semelhante e dizer, quando você fala que todos os partidos estão afetados, sujos, é a pura verdade. O Ciro Gomes se coloca no cenário nacional como o salvador da pátria, esquecendo ele, tá? Quando a Patrícia Pilar morava com ele, falou que mulher só se via para cama e fogão. Ciro Gomes. Ele perdeu a presidente da República. Esquecendo que o Cid Gomes foi fazer festa com a sogra e todos os familiares de sua mulher na França comer caviar, com dinheiro do povo do Ceará. Então, o povo perde a noção do tempo, e nós não podemos perder a noção do tempo. Vossa Excelência está certo. Segunda-feira é um novo momento. Os brasileiros têm que se unirem para que nós possamos passar esse país a limpo. Com certeza. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Edson.